Boa tarde! Descansaram? Não? Que bom, gente, que bom ter você aqui. Pra gente é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu me sinto feliz de estar aqui, olha, gente. Ver essa igreja linda, olha para a pessoa do seu lado aí, vê como ela é uma pessoa bonita, alegre. Gente, para quem não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo, pastor do acampamento. E hoje a gente está aqui porque nós queremos falar que tudo, absolutamente tudo, começa com um sim. E hoje nós vamos falar sobre a importância do seu sim para Deus. Mas antes, vamos orar? Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que alegria, Senhor, estarmos aqui na Tua casa, Pai. Queremos pedir agora, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor venha falar diretamente conosco, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, mais fortes, renovados, Senhor, e cheios da Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, nos ajude, Senhor, a tomarmos as decisões necessárias, Pai, para que possamos cada vez mais, Senhor, sermos a Tua imagem e semelhança. Muito obrigado, nos abençoe e nos guarde esse tempo juntos, Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios 1:20. Projeção, pode colocar aí pra gente aquele versículo que eu mandei para vocês, e a gente vai colocar essa versão que está na NVT. Pode colocar aí. Lá em 2 Coríntios 1:20, ele fala da seguinte forma: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Durante o nosso dia a dia, nós precisamos em várias ocasiões tomar uma decisão, seja ela o seu sim ou o seu não. Sim para um trabalho, sim para uma casa, aquele sim para comprar um carro que você vai decidir, será se eu compro um carro? Será se eu compro um carro novo, um carro seminovo? Será se eu vou comprar uma moto? Aquele sim para aquele relacionamento, será se você vai começar esse relacionamento? Será se não vai começar? Será se esse relacionamento é da vontade de Deus ou se não é? E você precisa tomar uma decisão entre sim ou não. Ou decisões mais importantes, como com quem casar. Quem é que é casado? Levanta a mão aí quem você que é casado. Certamente você disse sim para sua esposa ou para o seu marido. Alguns estão arrependidos? Talvez. Mas não tem mais jeito agora, né? Agora é só quando Jesus voltar. Mas durante a nossa vida nós temos vários momentos que a gente precisa decidir. Decisões mais importantes, outras não tão importantes. Mas existe uma decisão, e é essa que eu quero que você entenda, que existe uma decisão que é a decisão mais importante da sua vida. Essa decisão você não pode errar, porque essa decisão ela vai mudar toda a sua vida. E essa decisão ela é o nosso sim para Deus. Sim para Deus, sim para Jesus. A Bíblia fala para a gente acabou de ler lá em 2 Coríntios que todas as promessas se cumpriram a partir do momento que houve um sim. Sim. Todas elas se cumpriram a partir do momento que você disse sim para Deus, sim para Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar. O título da nossa mensagem, você pode anotar aí, é a importância do seu sim para Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós nos deparamos com vários personagens que disseram sim para Deus. Se você for lá em Hebreus 11, quando ele fala da galeria dos heróis da fé, você vai conseguir perceber que tem vários nomes, como por exemplo, Abel, Noé, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe e tantos outros imperfeitos, assim como eu,
assim como você, mas todos tiveram algo em comum, que foi o seu sim para Deus. Alguns tinham medo, na verdade todos tiveram medo, mas Moisés, por exemplo, quando você vai lá em Êxodo, ele fala: Senhor, mas sou eu mesmo, eu nem sei falar, Pai. Eu não sei mandar outra pessoa no meu lugar. Como é que eu vou falar para esse povo? De que forma que eu vou falar para esse povo? Senhor, eu não sei. Moisés questionou Deus. Nós temos exemplo de Isaías, que começou seu ministério com mais de 60 anos. Abraão, que iniciou sua peregrinação aos 75 anos. Mas todos com algo em comum. Eles queriam agradar a Deus com a sua vida. Assim como eu tenho certeza que você que está aqui hoje, você também quer agradar a Deus com a sua vida. Assim como eu. Assim como essas pessoas que nós falamos. Todas com algo em comum. Que é fazer a vontade de Deus. Abra sua Bíblia lá em Josué 1. Josué 1:1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Você já pensou se Josué tivesse dito não para Deus? Josué não teria atravessado o Jordão. Josué não seria auxiliar de Moisés. Deus não teria escolhido ele. Mas ele foi lá humildemente e falou sim para Deus. Sim para Deus. E tudo começa com sim. Você precisa entender que o seu sim para Deus pode mudar tudo. O seu sim para Deus, ele é capaz de mudar absolutamente tudo. Nós temos o exemplo de Abraão, lá em Gênesis 12. Abra lá, vai lá para Gênesis 12. Gênesis 12 é o chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Primeira coisa, Abraão, ele não sabia nem para onde ele estava indo. Ele não sabia para onde ele estava indo. Mas uma coisa, ele estava certo, que ele queria fazer a vontade de Deus. Era isso que ele queria. E Deus deu uma promessa para ele naquele momento. E ele continua, lá no verso 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Será se hoje Deus falando isso para a gente, será se a gente teria essa mesma coragem? Será se a gente teria essa coragem de largar tudo e ir para um lugar totalmente desconhecido para fazer a vontade de Deus? Será se nós seríamos capazes? Hoje eu acho que se Deus fizesse uma promessa para a gente ia falar: Senhor, tudo bem, o Senhor anota aqui que eu vou lá no cartório registrar, que é só para eu ter certeza. Hoje a gente acaba negociando com Deus, e Deus está falando para a gente que a única coisa que Ele quer de mim e de você é o nosso sim. É isso que Ele quer. Olha só quantas coisas Ele preparou. Ele fala lá, continuando 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E Abraão, com medo, porque ele largou tudo, pegou a mulher, trouxe Ló, que veio junto, e partiu, apenas com uma promessa. O que ele tinha em comum? O sim. Ele disse sim para Deus. E talvez você esteja aqui hoje pensando: pastor,
Vamos lá, pastor. Isso não é para hoje, né, pastor? Isso é para aquela época. É para aquela época, pastor. Hoje não. Hoje a gente está muito confortável. Hoje está tudo bem, hoje a gente não precisa. Jesus já morreu na cruz, já é suficiente, eu não preciso fazer mais nada. Nada. Isso não é para aquela época, isso é para hoje, isso é vivo. A gente precisa entender que essa palavra, ela é muito viva. Isso é para agora. Quantos aqui conheceram o pastor John Hatch? Pois é, pastor John Hatch, ele, graças à vida dele, nós estamos aqui hoje. Ele era um homem que estava aqui, assim como você, assim como eu. Estava sentado aqui em 2018, eu lembro do pastor John aqui, estava aqui sentado. Hoje está na glória. Mas você acha que no momento que o pastor John, junto com sua esposa, saíram lá da sua terra, onde eles tinham conforto, qualidade de vida, saúde, onde eles tinham tudo de bom e de melhor, você acha que em algum momento o pastor John, ele poderia imaginar, olha gente, essa igreja está tão linda, eu queria que vocês vissem aqui de cima, mas a igreja está cheia até lá atrás. Você acha que em algum momento o pastor John, ele poderia imaginar que aquela semente, que aquilo que, a decisão que ele tomou lá atrás, ia resultar nisso? Você acha que ele imaginou isso? Não imaginou. Mas ele tinha algo em comum, que era o seu sim. Sim, exatamente isso. Ele falou que ele queria fazer a vontade de Deus. E ele começou esse trabalho, veio batendo de porta em porta, muitas pessoas falando não, e ele continuando, com uma, duas, três, às vezes, quando tinha muita gente eram 5 pessoas, mas ele não desistiu. A dona Alta chamando as crianças para lá, para limpar debaixo da árvore, fazendo clubinho. Ela não imaginou que hoje a gente teria o Nova Kids, que hoje a gente teria o Nova Infantil, que são escolas maravilhosas, que têm mudado a vida de tantas e tantas crianças em todos os lugares. Em todos os lugares, e em lugares fora do Brasil. Isso tudo foi resultado de um sim. Um sim para Deus. Você precisa entender que o seu sim, ele pode mudar muita coisa. O seu sim, o meu sim, ele pode mudar uma sociedade, ele pode transformar o meio onde você está, ele pode transformar as pessoas lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua casa, lá onde, nos seus vizinhos. No primeiro culto, nós falamos de alguns testemunhos de pessoas que há muitos anos atrás aprenderam através de clubes bíblicos como o Clubão, hoje são adultos, mas teve alguém que deu um pontapé para que aquilo iniciasse. Alguém entendeu que não bastava só ficar sentado, que a gente precisava ir além, que a gente precisava falar: sim, Jesus, me usa, usa-me, Pai, eu estou aqui te dando o meu sim, eu quero que o Senhor use a minha vida. Jamais, gente, jamais, pastor John imaginaria isso daqui, jamais. Igreja em todos os lugares, em outros países, mas isso resultou de um sim. E você hoje pode ser esse sim. Hoje você pode estar aqui para falar: sim, Senhor, sim, Pai, eu também quero. Eu quero poder ajudar outras pessoas. Hoje Deus está te chamando para esse relacionamento. Hoje Ele quer o seu sim. O seu sim é capaz de mudar toda uma geração. E se seu sim não conseguir mudar o mundo, mas se ele já conseguir mudar a sua vida, já valeu a pena. Porque você vai ter uma vida dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus preparou para mim e para você.
E a minha pergunta para você hoje é: você está disposto a fazer a vontade de Deus? Você mesmo que está aqui hoje, você está disposto a fazer a vontade de Deus? Eu estou. Eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. Você também está? Então agora você vai encher o pulmão e você vai falar: sim, Jesus! Vamos lá, 1, 2, 3 e sim, Jesus! Amém. Que nós possamos usar a nossa vida, aquilo que Deus nos deu, para fazermos a vontade de Deus. E se a sua resposta foi sim, assim como a minha, assim como você acabou de falar, nós precisamos entender que algumas coisas, elas não vão mais fazer parte da nossa vida. A gente precisa entender que inicia um processo de transformação. Mas tudo vai partir de um sim. Quais são os sims que você precisa dar para Deus hoje? Talvez você esteja aqui há 5, 10, 15 anos e você esteja pensando: pastor, esse sim é só para quem chegou agora, pastor. Eu já estou aqui 10 anos, eu sirvo no ministério tal, eu já sou líder de grupo de oração. Talvez o seu sim seja para você continuar. O seu sim seja para você continuar firme. O seu sim seja para você continuar puro. O seu sim seja para você continuar fiel no seu casamento. O seu sim é para união e não para divisão. Talvez hoje Deus esteja falando com você sobre o teu emprego, sobre o teu trabalho. Se o teu trabalho ele é uma zona de tentação para você, se você está para fazer besteira no teu trabalho, talvez esse trabalho não seja para você. No meu GA, gente, teve um dia, a gente estava lá orando, conversando, e um dos nossos amigos falou sobre uma dificuldade que ele estava no trabalho dele. E ele falou: pastor, eu já não estou mais conseguindo influenciar a vida daquelas pessoas. Na verdade, eu estou sendo influenciado. E para mim está sendo uma grande luta ali dentro. Eu não sei mais o que fazer. E a minha pergunta para ele naquele momento foi: o que é mais importante? A sua família ou o seu trabalho? Difícil, né? Mas sabe de uma coisa? Deus ama a família. E Ele tem um grande propósito para a família. E as promessas de Deus é que Ele nunca vai te faltar o que comer nem o que vestir. Então Deus não vai te deixar. E eu falei para ele: eu vou orar para você sair desse trabalho. Nós vamos orar. Um mês depois ele saiu do trabalho dele. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje ele está melhor. Está melhor financeiramente, tem mais tempo com a família dele. Eu falo para ele que hoje ele está conhecendo a família dele de verdade. Hoje ele está tendo relacionamento com a família dele, porque ele vivia no trabalho, direto, sem tempo nenhum para a família dele. Encontrava com a família à noite, com a esposa à noite. Chegava em casa, filho dormindo, não tinha contato mais com o filho. E hoje ele está conhecendo a família dele. Mas ele precisou ter coragem. E ele ainda falava assim: pastor, mas eu já estou há tantos anos, se eu pedir minha conta eu vou perder meu FGTS, eu vou perder isso, vou perder aquilo, e agora? Vamos orar. E Deus foi tão bondoso que deram a conta dele. Recebeu tudo, pegou dinheiro, investiu no negócio dele e hoje está bem. Eu não sei se o seu sim é esse, no seu emprego, o seu sim para Deus, de ter que largar o seu emprego. Não sei se o seu sim talvez seja de largar uma amizade, aquela amizade dentro do trabalho. Eu não sei. Será que essa amizade está edificando a tua vida? Será que aquela amizade que você está tendo na sua faculdade, já vou falar com você agora, faculdade é um problema, é uma bênção, mas se você tomar uma decisão errada, rapidinho, você se desvia, rapidinho. Isso tem acontecido aqui com a gente. Você precisa entender que Deus te colocou naquele lugar para você ser luz. E se aquela amizade que você está andando está te influenciando, ei, se afasta.
corre, sai dali. Deus ele não quer isso para você. Deus não quer isso. Deus ele preparou o melhor para você. Deus ele já escreveu tudo, e o que ele tem para você é algo maravilhoso, é algo imensurável. Aquilo que você pode imaginar não chega aos pés do que ele preparou para você. Então foge dessa amizade. Adolescente, a mesma coisa. Essa amizade na escola não dá. Se estão falando besteira, se estão falando de moralidade, se estão vendo pornografia, sai dali, se afasta. Eu precisei tomar algumas decisões, gente, na minha vida para fazer a vontade de Deus. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, e certo dia, estava lá na hora do almoço, quando eu cheguei, o pessoal vendo lá um monte de pornografia, ainda chegou, olha aqui, ó. Aí eu falei, nunca mais faça isso. Nunca mais. Eu sou cristão, eu respeito você, eu quero que você me respeite, porque eu não vejo esse tipo de coisa. E sabe o que aconteceu depois disso? Quando eu chegava perto, que eles estavam fazendo alguma coisa de errado, era tipo assim, vixe, lá vem o Rodrigo. Não me importava com isso. Isso para mim não me importava. Sabe por quê? Porque eu queria fazer a vontade de Deus. Só que aí você está pensando assim, poxa pastor, mas eu vou perder a minha influência. A minha influência, pastor, eles gostam muito de mim, são meus amigos. Pastor, aquela minha amiga do trabalho que vive traindo o marido, mas ela é minha melhor amiga, pastor. Se afasta, foge. Para que continuar com esse tipo de companhia? Essas coisas vão te influenciar para o mal. Dizer sim para Deus envolve muita transformação, envolve muita mudança. E você precisa entender que a partir do momento que você decide por Deus, essa transformação ela precisa acontecer. Você precisa falar, Senhor, eu quero mudar. E eu tenho certeza que você sabe hoje o que você precisa mudar. E a Bíblia ela fala que existe um padrão para a nossa vida. Existe um padrão para depois do nosso sim. Existe um padrão. O próprio Deus, lá em Josué 1, volta lá para Josué 1, pode voltar lá, por favor. Volta lá para Josué 1. Josué ele já tinha dito sim para Deus, que ele queria fazer a vontade de Deus. Deus falou, tudo bem, é sim, mas Josué, existe uma condição. Existe uma condição. Lá no verso 8, ele fala o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Josué estava ali, ele já estava aqui, ele estava aqui, o Jordão estava aqui na frente, ele estava a um passo do Jordão, a um passo de entrar em Canaã, na terra prometida. Jesus chegou e falou assim, Deus chegou e falou para ele, falou, Josué, seguinte, você vai entrar, mas, porém, entretanto, todavia, existe uma condição, você precisa meditar nessa palavra de dia e de noite, para que você cumpra fielmente. Isso quer dizer que existe um padrão para mim e um padrão para você. Existe um padrão para todos nós que falamos sim para Deus, sim para Jesus, existe um padrão. E esse padrão está lá em Efésios capítulo 5, você pode abrir sua Bíblia lá em Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso 1. E a gente vai entender qual é o padrão de Deus para a nossa vida depois do nosso sim. Portanto, sejam imitadores de Deus. Opa, olha a primeira coisa, ele está falando que nós devemos ser o quê? Imitadores de Deus. Deus já está falando, a primeira coisa.
como filhos amados e vivam em amor. Isso quer dizer que a gente vai estar brigando, se matando, dividindo, fazendo fofoca? Não. Ele está falando de união. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele está falando do amor que nós devemos ter um pelo outro, ao ponto de entregar a nossa própria vida. Ah, pastor, quer dizer que eu vou ter que morrer por causa do meu irmão? Não necessariamente no sentido literal. O que é a sua vida? Sua vida são os seus recursos. Sua vida, ela é o seu tempo. A sua vida é o seu dinheiro. Isso quer dizer que quando você ajuda alguém, você está dando a sua vida. Quando você dedica o seu tempo para conversar com alguém, para ajudar alguém, você está dando a sua vida. Você dá a sua vida quando você decide servir em um ministério. Você dá a sua vida quando você decide vir para a limpeza. Você dá a sua vida quando você oferta. Continuando. Entre vocês, olha só, olha esse alerta. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade e nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Quem são os santos? Aponta aí. Sou eu, é você. Nós somos os santos, aqueles que disseram sim para Deus. E Ele está falando que o padrão de Deus para a nossa vida é que não pode haver nem sequer menção. Menção. Nada, é absolutamente nada. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Gente, esse é o padrão de quem diz sim para Deus. Eu não sei se o que você precisa falar, se seu sim para Deus, eu não sei, mas eu sei que Deus ele tem falado comigo sobre o sim que eu preciso tomar, o sim que eu preciso dizer para Deus, para estar no centro da vontade dEle. Eu sei. E certamente você que está aqui hoje, você também sabe. Você sabe qual o sim você precisa tomar para estar dentro da vontade de Deus. Você, adolescente, você que é jovem, você adulto, você que é líder, amigo, pai, mãe, você sabe quais são os sims que você precisa decidir. O principal você já tomou, que é entregar sua vida para Cristo, mas precisa haver uma transformação. E você sabe o que você precisa tirar da sua vida, porque isso está te impedindo de caminhar com Deus. Isso está te impedindo de viver os planos de Deus para a sua vida. Isso está te impedindo de viver as promessas que Deus tem para você. Assim como Ele falou para Josué, que tudo que Deus tinha preparado para ele, você vai chegar lá, mas existe uma condição. É relacionamento. Deus está chamando você e eu para esse relacionamento. Esse relacionamento íntimo, de chamar e conversar, pai, papai. Você precisa entender que Deus está te chamando isso. Deus está te chamando, você precisa tomar esse sim, você precisa decidir, tem que tomar essa decisão. Quando você fala sim para alguma coisa, automaticamente você está dizendo não para as outras coisas. Eu, por exemplo, na minha juventude, não que eu seja muito velho, apesar da barba branca, mas quando eu cheguei aqui na igreja, gente, para mim foi muito difícil. Porque lá no mundo eu tinha um grupo de amigos, cara, que aqueles amigos eram incríveis. Aqueles amigos estavam comigo desde 4, 5 anos de idade. Isso são muitos anos.
E quando eu cheguei aqui, eu entendi que existia um padrão de Deus para a minha vida. E eu digo, Senhor, mas isso eu não consigo, Pai, isso não dá. Isso não dá. São meus amigos, eles que estão comigo desde a minha infância, Senhor. Como é que vai ser? Esse grupo, eles continuam se reunindo até hoje. Casados, com filhos. Mas com uma vida, totalmente longe do caminho de Deus. Totalmente longe do caminho de Deus. E eu entendi que naquele momento eu não queria isso. Eu não queria isso. Eu não queria isso para a minha vida. E eu digo, Senhor, me ajuda. Chorei demais, chorei porque aquilo me doía, estava arrancando um pedaço de mim. Mas eu digo, Senhor, se é para te agradar, eu não quero essas amizades. E eu dou graças a Deus pelo meu GA. Meu líder de GA, cara, o Wendel. Eu dou graças a Deus pela vida dele. Ele está aqui na igreja hoje, graças a Deus. Está ele, a família dele, a filha dele. Cara, aquele grupo de amigos mudou a minha vida. Líder, e você precisa entender isso. O seu trabalho, ele muda vidas. Naquele momento, quando eu cheguei no GA, cara, o amor daquele grupo, daquelas pessoas, eles preencheram. E aí chegou um momento que eu falei, cara, está aqui. Deus mandou os amigos certos, Deus mandou as pessoas certas. Mas graças àquelas pessoas, e toda vez que eu vejo o Wendel, eu agradeço a ele. Porque eu nunca vou esquecer do investimento que eles fizeram na minha vida. Eu não estaria aqui hoje, gente. Se não fosse o meu GA, naquela época eu não estaria aqui hoje. Então eles investiram tempo. Eu lembro que a gente saía da faculdade, já às 10 horas da noite, todo mundo pegando o ônibus, e a gente combinava de fazer alguma coisa depois da faculdade. Aí você pode pensar, puxa, mas muito tarde, vocês são loucos. Mas foram decisões como essas que fez a gente chegar onde a gente chegou. Porque a decisão é de agradar a Deus, gente. E a gente se reunia ali, mesmo tarde, mas todo mundo falava da sua dificuldade, orava junto, e um ligava para o outro, um perturbava o outro, um ia para a casa do outro. E isso foi fazendo com que nós crescêssemos, com que nós nos aproximássemos de Deus, porque nós entendíamos o padrão de Deus para a nossa vida. E eu entendi o padrão de Deus para a minha vida. E o padrão de Deus para a minha vida era me afastar daquelas pessoas. E sabe que eu ganhei uma família maravilhosa, ganhei amigos assim incríveis. E mais do que ganhar amigos incríveis, é você fazer a vontade de Deus, é você estar no centro da vontade de Deus. Tive que tomar decisões em emprego para fazer a vontade de Deus. Teve uma vez, gente, eu trabalhava com licitação. E eu lembro, nós ganhamos uma licitação de várias escolas. No dia seguinte, o que tinha de gente batendo na porta do escritório. Seu Rodrigo, faz o seguinte, compra comigo. Eu vou lhe dar 2% de tudo que o senhor comprar. 2% de 10 milhões. É pouco dinheiro? É pouco dinheiro? Não é. Mas sabe de uma coisa? A minha vontade naquele lugar era agradar a Deus. E eu decidi, eu falei, Senhor, eu quero te agradar, eu não quero ficar aqui não. E cada decisão que você toma para agradar a Deus, Deus ele vai honrar. Você precisa entender isso, que a gente fica com medo, a gente fica com receio, mas Deus ele vai honrar cada decisão. Deus ele vai honrar. Sabe por quê? Porque Deus quer que você viva no centro da vontade dEle. Deus quer que você viva tudo aquilo que Ele prometeu para você. Imagina só, o Jordão está aqui na frente, você está a um passo de entrar, mas você não consegue, porque você não consegue deixar essas coisas para trás. Está a um passo, e Deus Ele quer que você limpe isso da sua vida. Quando eu digo não para uma fofoca e digo sim para a união, eu estou fazendo a vontade de Deus, porque Deus quer que a gente viva em amor. Quando eu digo não para a imoralidade e digo sim para a santidade, para a pureza dos meus olhos, de todo o meu corpo, você precisa entender que Deus quer
Hoje que você entenda que o seu sim, ele é importante. O seu sim é importante. O seu sim é capaz de mudar tudo. Tudo. E talvez você esteja hoje assim como eu, há muitos anos atrás, que tinha muitas dificuldades em várias áreas da minha vida, de falar: Senhor, é muito difícil de tirar isso, meu Deus, eu não consigo. Mas eu estou aqui para te dizer que é possível, sabe por quê? Porque essa palavra aqui, ela é muito viva, gente. Essa palavra aqui, ela mudou minha vida. Deus mudou minha vida. Deus mudou a minha história. E Deus, Ele quer mudar a sua também. Deus, Ele quer também. Deus quer que você viva o melhor, porque Ele já preparou o melhor para você. Ei, Ele te ama. Ele te ama. Você não está sozinho, não. Ele está com você. Só que a gente precisa entender que existe um padrão de Deus. E esse padrão envolve deixar tudo aquilo que nos atrapalha de caminhar com Deus para trás. Eu queria que você pegasse uma folha em branco. Pega um papel aí. Nesse papel em branco você vai escrever bem assim: sim para Deus. E você vai colocar 3 decisões, 3 sims que você precisa tomar, que estão te impedindo de viver nesse relacionamento com Deus. 3 sims que você precisa tomar hoje, que você sabe falar que se você não tomar esse sim, você não consegue caminhar direito. Isso está te atrapalhando, isso está te amarrando, isso está te segurando, e que você quer deixar isso para trás. 3 decisões, eu queria que você anotasse aí. Isso é entre você e Deus. Assim que você terminar, levanta a mão. Levanta o papel aqui. Pode levantar o papel assim que você terminar. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Eu tenho certeza que Deus, Ele trouxe você aqui hoje, porque Deus está falando: meu filho, minha filha, você sabe o que precisa mudar. Você sabe quais são os sims que você precisa falar para Deus. Você sabe quais são os sims que você precisa decidir. Você vai dobrar esse papel agora. Você vai abaixar suas cabeças e nós vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que tem falado muito conosco, Senhor. Pai, nós entendemos, Senhor, que nós precisamos decidir por Ti, Pai.
E que nós precisamos, Pai, tirar tudo aquilo que tem nos atrapalhado, Pai, de viver 100% contigo. Hoje estamos aqui porque falamos sim para Ti, sim, Jesus. E eu entendi que existe um padrão para a minha vida, Senhor. E eu quero viver dentro desse padrão, Pai. Eu quero estar contigo, andar contigo, Pai. Eu quero ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra de manhã, de tarde, de noite, Pai. Eu quero caminhar contigo. E hoje, Senhor, através desse gesto, Pai, eu estou escrevendo, Pai, e Te entregando, Senhor, que hoje eu decido tomar todas as decisões. Hoje eu decido dizer sim para Ti, Pai. Sim, Pai. Hoje, Senhor, através deste, Pai, dessa decisão que nós tomamos agora, deste pedaço de papel, Senhor, que é apenas um lembrete, Pai, um memorial, Senhor. Mas nós, mais do que esse papel, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, falando sim, que nós queremos ter uma vida contigo, nós queremos ter uma vida transformada, nós queremos, Senhor, usar a nossa vida, Pai, para mudar, Senhor, uma sociedade, Pai. Nós queremos, Senhor, dizer sim, Pai, porque nós queremos estar limpos diante de Ti, Pai. Sim, Jesus, a nossa vida é totalmente Tua. Obrigado por esse momento juntos, Pai, na Tua presença. Que o Senhor nos dê agora uma semana abençoada. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai pegar esse papel, você vai guardar dentro da sua Bíblia. E toda vez que você olhar para esse papel, você vai lembrar dos sims que você precisa tomar diariamente. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, tenham uma semana maravilhosa, foi muito bom estar aqui.